Queridos, eu queria compartilhar com vocês algo muito importante e queria que vocês prestassem muita atenção no que eu vou compartilhar com vocês agora. Eu acho que isso é um caminho que Deus está dando para alguns de nós, para a gente pensar sobre algumas coisas muito importantes na nossa vida. Então eu quero ler o texto, não é uma reflexão muito pequena, mas eu queria que vocês tivessem um pouquinho de paciência, que vocês pensassem um pouquinho sobre isso, porque eu creio que é de vital importância para a nossa vida. O texto que eu quero ler está no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, a partir do verso de número 19. Então vocês sabem o texto, depois vocês podem ler com calma e a gente talvez até pode conversar sobre ele num outro momento. Diz assim o texto: Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, ou seja, de feridos e machucados, né? Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado, o mendigo, né? Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu lado ou do seu lado para o nosso lado não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de sofrimento. Abraão respondeu: Eles têm a Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Bom, esse texto conta a história de 2 pessoas, um rico e um mendigo e um pobre. Eu não quero aqui dar ênfase à condição do rico e do pobre. Eu não quero aqui dizer que o fato de alguém ser rico não vai para o céu e por fato de você ser pobre você vai para o céu. Aqui não é o ponto. O ponto dessa discussão, dessa reflexão aqui é a seguinte: é que durante a vida inteira esse rico ignorou a Deus, pensou em si mesmo, não ligava para absolutamente ninguém e para nada. E de repente ambos morrem, tanto o rico quanto o mendigo. E o texto diz que no momento em que eles morrem por causa das suas obras, por causa da sua não aceitação de Jesus na sua vida, eles são colocados em lugares separados. E aqui a expressão Hades fala um lugar de tormento, né? Onde o rico estava. E diz o texto aqui que ele estava com muita sede. E ele então olha para cima e vê lá o mendigo que ele ignorou durante a vida inteira. E vê também o Abraão lá, né? O profeta. E diz o texto que esse rico, nesse sofrimento, fala: Poxa, molha um pouco do dedo com água e me dá, porque eu estou com muita sede. E aí o Abraão diz assim: Olha, nós estamos num lugar que nem eu posso ir para aí e nem você pode vir para aqui, é uma separação entre nós. E aí então o rico Lázaro, se dando conta da vida que ele teve na terra e lembrando da sua família, da maneira que eles estavam vivendo, ou seja, vivendo da mesma maneira que ele vivia, sem dar o menor valor para Deus e para a vida, ele diz: Olha,
pede para o Lázaro ir até minha casa, porque eu tenho 5 irmãos, e se ele for lá, ele avisa para minha família, para que eles não venham para esse lugar ruim. E ele então disse assim, olha, eles têm Moisés e os profetas, ou seja, ele tem a palavra de Deus, ele tem pessoas de Deus que estão falando para ele sobre Deus. E ele disse, se seus irmãos não são capazes de ouvir os mensageiros de Deus que estão lá, nem se um morto ressuscitar eles vão ouvir. O que eu quero dizer, o que essa palavra ensina pra gente é o seguinte, olha só. Se a gente não der valor para Deus nessa vida, a gente não vai ter chance depois que a gente morrer. O que eu quero dizer para você é o seguinte, ainda que a gente não pense na morte, ela vai chegar. Ainda que você não queira pensar nela, ela vai chegar. Eu vou dizer para você uma coisa, creia você ou não, o nosso futuro em relação a Deus é definido aqui na terra. Depois que a gente sai daqui, nada é possível mudar isso. O que eu quero dizer para você é o seguinte, olha só, acorda para a vida. A vida não é isso que você acha que você está vivendo. A gente precisa se voltar para Deus enquanto a gente tem tempo. Sabe por quê? Porque uma hora, a nossa hora vai chegar. E essa parábola ensina para a gente o seguinte, uma vez a gente morrendo sem Deus, a gente vai permanecer sem Ele. Então a gente precisa tomar uma atitude, a gente precisa acordar para a vida, a gente não pode viver alheio de Deus. Depois não adianta a gente chorar. Não adianta a gente pedir intercessão para alguém, porque depois que a gente partir dessa vida, nada é possível mudar. A Bíblia ensina para a gente o seguinte, depois da morte, o juízo. Ao homem é dado morrer uma só vez e depois o juízo. O que eu quero dizer para você é o seguinte, olha só, acordem para a vida, o tempo se abreveia, os dias estão se extinguindo. E a gente precisa voltar-se para Deus urgentemente. A gente precisa entender que isso é uma coisa muito séria e muito importante. Eu nem sei quantos de vocês vão assistir esse vídeo, mas eu quero dizer para vocês aqui, há um alerta de Deus para nós. Ninguém tem garantia de que amanhã vai estar vivo. A gente não tem garantia de que a gente não vai ter uma doença, de que a gente não vai ser atropelado, de que a gente vai ter um infarto. A gente não tem garantia de absolutamente nada, então a gente tem que se preparar. Então eu queria dizer para você o seguinte, acorda. Para de ficar achando que a sua beleza vai durar para sempre, que os seus recursos vão durar para sempre, porque não vai. Não tem uma imagem distorcida de Deus. Deus é justo. Da maneira que a gente vive aqui é que a gente vai colher no futuro. É o princípio da semeadura. O que a gente planta aqui é o que a gente vai colher depois. Então eu queria dizer para você o seguinte, se volta para Deus. Para de brincar com a vida. Porque os dias são maus. Cada um de nós vai ser chamado por Deus. É uma fila que a gente não sabe, é uma fila invisível. Em qualquer momento, o seu nome, o meu nome vai ser chamado. E quando o nosso nome for chamado, depois que a gente estiver lá, não adianta. Ou a gente muda agora, ou a gente não tem chance. Espero muito que você abra o seu coração para Deus, que você mude seus caminhos, se aproxime de Deus enquanto é tempo. Deus abençoe vocês. Deus abençoe cada um de nós. Em nome de Jesus. O tempo para Deus.